A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia, Teologia e pós-graduado em Gestão Empreendedora. Sou do Ministério Igreja Palavra Fiel, Jardim Japão, na qual eu sou evangelista. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, autor do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Nossa lição tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Inscreva no meu canal Antônio Belchior Silva. Atualmente também estamos no Instagram. Texto áudio. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como os que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina da Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A nossa leitura bíblica em classe para domingo consta de 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 6, capítulo 11, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17 e 1 Timóteo 6. Uma pequena introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio que estudaremos nessa lição? Responderá essas perguntas que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Nesta lição, aprenderemos o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Em relação à Bíblia, a palavra de Deus, cremos na sua inerrância, inafabilidade e suficiência para toda a regra de fé e prática. Ortodoxias versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes, ortodoxia e heterodoxia. São dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e os desvios quanto à doutrina bíblica. Ortodoxia e heterodoxia nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a evasão de heresias nas igrejas locais. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, e significa o que é direito, reto e certo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Ortodoxia, orto, significa direito, reto, certo. Refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Porém, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinavam. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hétero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos.
Heterodoxias diversos. Remete à opinião diferente, posição aos padrões, normas e dogmas estabelecidos. A ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo 1 Timóteo. Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso. O apóstolo identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investem contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Atos 20, 29 e 30. 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Já no subitem 3, fábulas e genealogias intermináveis, 1 Timóteo, de 1 a 4, no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como culto aos anjos. Colossenses 2,18. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar a vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A Igreja como guardiã da sã doutrina. A Igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a Igreja sustentava a verdade. Por isso a Igreja mantém e depende da sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. 2. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. No amor, não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Uma pequena conclusão: a Bíblia, a Palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pelas sã doutrinas. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor, para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a Igreja do Senhor. Que lição maravilhosa foi essa que acabamos de estudar. Não esqueça de assistir à próxima lição sobre
a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Gratidão. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Para refletir, qual é o conceito de ortodoxia? Qual é o conceito de heterodoxia? A que contexto se refere o zelo de Paulo para preservar a sã doutrina? O que Paulo declarou a respeito da igreja? Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,5. Qual é o fim do mandamento? O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo 1,5. A nossa próxima lição é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Não deixe de assistir. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Provérbios 22:11. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus é contigo.